Olá! A proposta do dia de hoje é refletir sobre os desafios enfrentados pelo professor ao se deparar com o trabalho de desenvolver os conteúdos da disciplina de ciências para a educação infantil ou séries iniciais do ensino fundamental. A importância dessa reflexão está no fato de que é ele quem irá fazer acontecer o trabalho em sala de aula, ou seja, irá fazer escolhas entre concepções, conteúdos, estratégias. Tais escolhas exigem segurança não só dos conteúdos, mas também do significado de ensinar ciências. Adotar uma postura reflexiva sobre a própria prática e sobre a educação como um todo exige o desenvolvimento de uma visão ampla da realidade. Assim, é importante apontar pontos para reflexões necessárias à sua formação, com a finalidade de contribuir para que você tenha prazer em desenvolver conteúdos de ciências com seus alunos. O contexto atual gera desafios ao professor, que vão desde a sua abertura ao estudo, passando pela sua forma de planejar e conduzir suas aulas, até o processo avaliativo. A sala de aula é uma nova realidade a cada dia, não é? Planeja-se, mas sabe que pode acontecer diferente do esperado. Por vezes, a mudança de caminho acontece com uma simples pergunta de um aluno ou pela lembrança repentina de um fato que o professor vivenciou e opta por contar aos seus alunos. E ali muda tudo. Coisas cotidianas como essa indicam a necessidade da flexibilidade na ação pedagógica. Por outro lado, sugerem a atitude de olhar criticamente a sua prática. Os autores Nélio Biso e Luciana Dalla Valle destacam que o professor deve entender sua prática como um objeto de pesquisa. Destacam também que a reflexão desenvolvida deve ser registrada por meio dos seus planejamentos e formas de registro diário. Em contrapartida, tal reflexão torna-se mais ampla quando o professor busca enriquecê-la com os resultados das pesquisas a respeito do ensino de ciências nas diferentes instâncias. É importante perceber que tal atualização não inclui apenas as pesquisas desenvolvidas por instituições de ensino superior. Isso também pode ocorrer na troca de informações com seus colegas de escola e também da região próxima. Nélio Biso destaca que não basta cumprir as exigências da escola, como, por exemplo, montar um bom planejamento ou preencher relatórios, se não houver reflexão. Tais mecanismos de organização e registro do trabalho só são úteis se possibilitarem crescimento pessoal e coletivo. Assim, é preciso estabelecer uma rotina que inclua um momento para o registro do que aconteceu diferente do esperado, ideias que surgiram no caminho, perguntas trazidas pelos alunos. Enfim, tudo que possa enriquecer o trabalho. Pesquisar a prática requer observação, abertura e vontade de melhorar sempre. Os resultados dessa abertura à reflexão, quando enriquecidos pelos conhecimentos produzidos em outras instituições, fazem surgir uma nova prática, sustentada pela teoria, em constante construção. E é disso que o ensino de ciências precisa: inovação constante. Pesquisar a própria prática, estar atento às pesquisas desenvolvidas nos centros de pesquisa e dispor-se a trocar ideias e informações com outros professores constitui ponto de partida para vencer o obstáculo de uma prática acomodada. Você já deve ter ouvido ou até mesmo vivido a seguinte situação. Numa sala de aula, a professora propõe uma atividade e, de repente, um aluno faz uma pergunta para a qual a professora não tem resposta imediata. No primeiro momento, é comum que a professora se sinta incomodada por não ter a resposta. É também possível que o aluno haja como se esperasse a resposta pronta. Tais comportamentos estão ligados a uma ideia de que o professor deve ter a resposta para tudo. Isso se deve ao modelo tradicional que priorizava o professor e o conteúdo.
No entanto, hoje, com a facilidade de acesso à informação, está cada vez mais comum o aluno ter a informação e o professor não. E aí, como reagir? Simples. Acolher a pergunta, procurar saber de onde o aluno traz essa informação, incluir a turma na conversa, permitindo que outros se manifestem a respeito e encaminhar uma busca de maiores informações. Em momento posterior, é importante retomar o assunto e promover uma conversa sobre ele. Observe que uma situação que poderia ser considerada constrangedora tornou-se um novo espaço de trabalho, envolvendo a pesquisa e a troca de informações. Nélio Biso destaca que tal prática amplia a quantidade de informações, ajuda a organizá-las e faz perceber como elas se relacionam. O resultado disso? É uma explicação a partir dos estudos pessoais e coletivos. Considerar a possibilidade de perguntas inesperadas e também os espaços de troca e organização das informações são desafios a serem vencidos pelo professor, pois podem promover oportunidades de construção de conceitos importantes dentro da disciplina. Estar atento às curiosidades das crianças, estimular o desejo de saber mais e explicar os fenômenos, perceber o conhecimento científico em seu cotidiano, são possíveis formas de superar o afastamento entre o ensino de ciências e a realidade em que ele acontece. A educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental constituem o tempo em que a criança tem a oportunidade de reconhecer o mundo em que vive, estabelecer relações com ele e lançar explicações sobre o que vê. A este aprender está totalmente vinculado o viver no ambiente. Assim, aos poucos irá perceber os fenômenos naturais como chuva, verão, inverno, flores, frutos, vento, água e tudo mais. A cada novo contato com os fenômenos, novas perguntas e explicações. Assim, ao trabalhar conteúdos é preciso propor atividades que permitam que as crianças exponham suas opiniões e explicações sobre o que está sendo estudado. Feito isso, é preciso direcionar para a busca de maiores informações. Nesse momento, ocorrerá o confronto entre as explicações já elaboradas pela criança e as oferecidas pela ciência. Então, os conceitos serão refeitos e uma nova explicação se instalará. Outro desafio para o professor é ajudar seus alunos a evidenciar o assunto estudado na realidade que o cerca. Por exemplo, ao estudar a água e suas propriedades, pode-se associar ao efeito das chuvas nos terrenos próximos, bem como a ação do vento, tanto como a brisa refrescante ou como a força que modifica o ambiente. Pode também mostrar que essas forças podem ser aproveitadas pelo ser humano e assim gerar tecnologia. A criança então vai percebendo a relação entre ciência, tecnologia e a vida em sociedade. É possível questionar e encaminhar a reflexão a respeito dos valores envolvidos e, assim, ajudar a criança a desenvolver seus princípios éticos. É importante destacar que tudo o que se propôs deve acontecer respeitando as possibilidades de cada faixa etária e também as características do grupo. Ensinar ciências para crianças não pode ser entendido como tratar os conteúdos com superficialidade. Dar condições para que a criança se aproprie gradativamente dos conceitos e transmita suas elaborações usando a linguagem científica permite um aprofundamento gradual na formação de conceitos. O conhecimento científico tem como uma de suas características o uso de linguagem própria. Isso, por vezes, gera polêmica ou causa desconforto, pois alguns defendem que, por serem de pouca idade, as crianças não conseguem entender essa linguagem e talvez até mesmo os conceitos. Esses argumentos acabam se tornando desculpas para um trabalho superficial e chato, tanto para as crianças quanto para os professores.
Usar a linguagem científica não significa falar difícil sem que os outros entendam. No ensino de ciências, os termos específicos do conhecimento científico, que denominam fenômenos físicos ou químicos, escalas de medição, nomes, entre outros, têm seu significado construído junto com o conceito. Assim, ocorre a familiarização gradativa e logo tais palavras estarão no vocabulário pessoal e coletivo da turma e também da escola. Se o aluno entendeu o conceito, o nome vem fácil, pois passa a ter significado para o aluno. A formação de conceitos vem num ritmo parecido. Ao propor uma atividade, é importante considerar a expansão do conceito, pois não há um limite rígido para a possibilidade de aprender da turma. Da mesma maneira, o professor precisa estar disposto a buscar ampliar os seus conhecimentos sobre os assuntos, pois mesmo que seus alunos sejam crianças, é preciso segurança e compreensão dos mesmos. Caso contrário, corre-se o risco de perder oportunidades de montar estratégias interessantes para suas aulas. E ainda, o aluno percebe se o professor estuda ou não. Portanto, você será exemplo para o seu aluno. Enfim, considerar o estágio de desenvolvimento da sua turma, ao invés de subestimar a capacidade de aprender de seus alunos, é um caminho bem interessante para promover a aquisição da linguagem científica e obter uma progressão conceitual constante. Nesse sentido, o caminhar do aluno exige que o professor também caminhe em direção ao conhecimento ao invés de se acomodar. A avaliação se constitui em acompanhamento do desenvolvimento do aluno e da prática do professor. Exige capacidade de decisão e abertura para mudanças. Um dos grandes desafios para os professores brasileiros é a avaliação. É possível acompanhar a evolução desse processo nas escolas e nas pesquisas sobre educação. No entanto, continua sendo um momento difícil para os professores relativizar ou abandonar posições de extrema segurança. Isso é sempre complicado e gera preocupações. Assim, facilmente o professor volta ao tradicional. Em ciências não é diferente. E talvez ainda encontre-se mais um complicador, como avaliar a progressão conceitual e o uso da linguagem científica? E como expressar essa avaliação? São perguntas bem amplas que exigem reflexão constante a respeito da própria prática. Além disso, há que se considerar que hoje o professor está junto com o aluno e não acima dele. Então, os resultados dos alunos são também do professor. Em outras palavras, a avaliação não pode ocorrer apenas em momentos especialmente definidos para ela, mas também não precisa deixar de ter esses momentos. Afinal, a vida irá se encarregar de colocar os alunos em situações de avaliação competitiva. Dessa maneira, ao planejar as atividades, o professor pode e deve prever o que poderá perceber em seus alunos. Por isso, cada atividade pode ter uma forma de registro feita pelo aluno para que o professor possa acompanhar o desenvolvimento do mesmo, bem como a pertinência da própria atividade. Cabe ao professor rever suas práticas pedagógicas e isso inclui as avaliativas. Recriar seus instrumentos avaliativos, incluir novas formas, manter um ritmo constante de avaliação contribui para o desenvolvimento de uma prática pedagógica comprometida com o desenvolvimento de seus alunos. Assim, nesta videoaula foi possível refletir sobre os desafios do professor com relação ao ensino de ciências. E isso nos permite dizer que para a superação dos mesmos pode passar pelos seguintes aspectos. Considerar a sua prática como fonte de pesquisa, lembrando-se de associar-lhes os conhecimentos produzidos sobre o ensino de ciências, bem como os resultados das trocas de ideias com colegas da escola ou da região. Lembrar que o professor não detém todo o conhecimento, mas deve renovar e ampliar o seu juntamente com seus alunos por meio da abertura ao estudo e à troca de informações.
Estar aberto à curiosidade das crianças e assim aproveitar não só para introduzir conceitos, mas para fazê-la pensar e reconstruir suas ideias a respeito dos fenômenos estudados. Ao subestimar a capacidade de aprender de seus alunos e, com isso, estimulá-los a avançar nos conceitos e no uso da linguagem científica, não perder a oportunidade de recriar o processo avaliativo com novas estratégias que possibilitem avaliar o aluno, o processo e o professor. Estou certa de que a reflexão de hoje, juntamente com seus estudos pessoais, lhe dará oportunidade de desenvolver ótimas ações pedagógicas com os seus alunos.